Então, vamos ter uma breve introdução à computação em nuvem. Então, hoje a gente vai explorar aí a fascinante história da computação em nuvem. É uma tecnologia que parece moderna, mas cujas raízes remontam aos primórdios da computação. Ao contrário do que alguns pensam, o cloud computing ele não é uma moda passageira, é uma evolução natural de conceitos que surgiram junto com a própria internet. Ou seja, os conceitos não são de hoje, né? São conceitos antigos. A gente pode trazer um exemplo prático aqui, que quando vocês usam um serviço como Google Drive, Netflix ou até mesmo Spotify, estão utilizando computação em nuvem sem nem mesmo perceber. Agora, a gente vai fazer a parte da evolução da computação em nuvem. É uma cronologia do tempo e como ela foi evoluindo. Então, os pioneiros nos anos 60. Então, tudo começou nos anos 60 com duas mentes brilhantes, que é o John McCarthy e o Joseph Licklider. E eles propuseram a ideia de revolucionar a computação, que poderia ser um serviço público, como água ou até mesmo eletricidade, onde você paga apenas pelo que usa. Aqui a gente pode trazer um exemplo prático que tem hoje no dia a dia das empresas, que é o que a gente exatamente faz. Tá? Então, a gente utiliza a AWS ou Azure e a gente paga só pelo que a gente armazena e pelo poder computacional que a gente consome nesses servidores. A gente não paga a mais. Chegamos no ano de 1961, que é a Utility Computing. Em 1961, formalizou, então, o conceito de Utility Computing. Ou seja, a ideia era computadores, eles poderiam ser compartilhados por vários usuários simultaneamente, que era algo radical aí para essa época. Então, a gente pode trazer um exemplo prático, que hoje isso se materializa em serviços como laboratórios virtuais de programação, onde centenas de alunos podem acessar o mesmo ambiente de desenvolvimento remotamente. Chegamos no ano de 1962, que é a parte da ARPANET, que é a mãe da internet. Ou seja, o Licklider, por sua vez, criou a ARPANET em 1962, permitindo o compartilhamento global de dados entre bases militares. Esta rede foi o embrião da internet como conhecemos. Então, aqui a gente vem da própria história da internet. A gente pode trazer um exemplo prático, que assim como a ARPANET, ela conectava as bases militares, hoje os serviços como o Dropbox nos permitem, então, compartilhar arquivos globalmente em segundos. O termo nuvem, 1990. Então, agora a gente vai falar de onde veio esse termo nuvem. O termo computação em nuvem só foi cunhado em 1990 pelo professor Ramnath, durante os anos 90, com a popularização da internet. E o conceito, assim, ganhou forma. Trazendo aqui para a nossa realidade um exemplo prático disso, assim como a eletricidade no século passado, hoje não precisamos ter geradores dentro de casa. Acessamos a energia quando precisamos. Com a nuvem, não precisamos ter servidores físicos para cada aplicação. Ou seja, a gente não precisa ter os nossos servidores próprios dentro de casa, né? Porque acaba sendo custoso. Então, a gente consegue fazer uma locação na Amazon, na Azure, na própria Google, né? E pagar só pelo custo que a gente utiliza e pelo processamento do que for utilizado. A explosão da nuvem. Então, isso aconteceu nos anos 2000. Nos anos 2000, a computação em nuvem ela explodiu. Em 2002, a Amazon lançou os serviços pioneiros que evoluíram para o Amazon EC2 em 2006, marcando o início da nuvem como um serviço comercial. Vamos trazer exemplos práticos para ficar mais fácil de entender. Então, quando um site como a Netflix ela tem um pico de acesso durante um lançamento aí popular de alguma série ou filme, ele vai escalar automaticamente usando os recursos da nuvem, sem precisar manter servidores ociosos o tempo todo. Então, quando ele perceber que está sendo muito acessado esse servidor, de forma automática, eles vão conseguir escalar, né, para não der problema nos servidores e eles continuarem com os acessos. E a nuvem hoje? Então, hoje a nuvem não é mais o futuro, ela acaba sendo o presente, né? Empresas de todos os tamanhos migram para a nuvem por sua escalabilidade, custo-benefício e também a flexibilidade. Vamos trazer um exemplo aqui. Durante a pandemia, quando milhões
precisavam trabalhar remotamente. Serviços como a Microsoft Teams e o próprio Zoom, eles escalaram rapidamente graças à infraestrutura em nuvem. Então, o pessoal começou a trabalhar remoto e teve que usar mais essas plataformas. Acabou que eles já não tinham espaço suficiente, então eles conseguiram escalar aí rapidamente, porque eles utilizavam a nuvem. Vamos trazer uma breve conclusão e uma visão futura. Então, a computação em nuvem, longe de ser uma moda, ela vai sempre continuar evoluindo, integrando aí com a IA, a IoT e também a internet 5G. Como vimos, seu conceito levou 60 anos, né, para amadurecer, e agora está transformando aí radicalmente como armazenamos os dados e executamos as aplicações. Chegamos na parte de SLA para computação em nuvem, que é definição de acordo. Então, um acordo bem definido e transparente é uma via de mão dupla entre o cliente e o fornecedor. E qual é o significado do SLA? É Service Level Agreement, ou seja, em português, é um acordo de qualidade de serviço. Então, o que é esse acordo? Então, é um contrato entre o fornecedor do serviço, na parte de TI, e o seu cliente. Ele especifica quais serviços o fornecedor vai prestar para esse determinado cliente. Acordo na computação em nuvem. O SLA, ele permite ao cliente monitorar o desempenho do fornecedor a partir dos dados mensuráveis. Então, eles conseguem utilizar aí programas para conseguir monitorar o desempenho da sua aplicação que está na nuvem, para saber se vai precisar escalar ou não. Na parte dos contratos. Então, como em qualquer contrato, pode haver cláusulas que priorizem somente uma das partes. E a atenção nesses casos deve ser redobrada. Então, sempre quando o contrato beneficia muito uma parte, né, a gente tem que ficar com atenção redobrada, porque pode ser que tenha algo de errado, né? E normalmente o contrato ele deve beneficiar o cliente e também o fornecedor, né? Então, tem que ser padrão meio a meio ali, não é muito para um lado nem muito para o outro. Na parte da empresa contratante, então é fundamental os seguintes questionamentos. O tempo de resposta do serviço, ou seja, quanto tempo vai demorar um request para chegar ao response, né, numa API, digamos assim, e o que o fornecedor oferece em caso de inatividade da nuvem. Então, tem que sempre ter um plano B. Vai ter um contratante e você está trabalhando, digamos, na Amazon, e acontece alguma coisa na Amazon que cai todos os servidores, que é meio que impossível. Mas tem que ter um outro lugar, tem que pegar da Google, ou da Azure, da Microsoft. Então, tem que ter sempre um plano B para caso de inatividade aí na parte da nuvem. Sobre reembolso, que é muito importante também. Então, os grandes provedores, eles admitem o reembolso total após 10 horas de inatividade no mês. Então, esse reembolso, ele considera apenas o valor investido no contrato e não nas perdas que a empresa teve por não poder acessar seus dados durante a inatividade. Então, é apenas o que foi fornecido no contrato, né? E não que se a empresa deixou de vender, sei lá, por 10 horas tantos milhões. Então, só vai ser reembolsado o que estava em contrato. Nada mais do que isso. Na parte de flexibilidade. Então, é importante, especialmente para a parte de empresas sazonais, que precisam de maior capacidade de armazenamento em alguns períodos e menor em outros. Então, aqui na parte de flexibilidade, então, você pode aumentar, né, o processamento e o espaço quando você precisa apenas dessa capacidade, e quando você não precisa, você diminui, assim, diminuindo o custo também. Então, existe essa vantagem de poder aumentar e diminuir quando quiser. Fluxo de notificação. Então, indica quando a capacidade está para ser ultrapassada e será necessário uma nova contratação. Então, essa parte aqui ela é muito importante. Por quê? Para não ser feito de forma automática. É melhor colocar uma notificação para você aumentar o espaçamento, aumentar o processamento em nuvem, do que você fazer de forma automática. Por quê? Porque você pode escalar isso sem saber, né, que precisou escalar, e no final do mês vem uma conta exorbitante.
Então, com essa mensagem, você sabe que vai ter que aumentar, então você aumenta e depois você diminui. Então, essa é uma forma aí de reduzir custos utilizando a notificação. Ajustes de forma automática. O que não pode acontecer é ajustes de forma automática, pois a conta irá crescer demais, né? Foi o que eu comentei antes. Então, outra cláusula que deve constar, né, no documento, no contrato do SLA, é que permite ao cliente rescindir o contrato se alterações inaceitáveis ou de forma automática forem feitas pelo fornecedor. Então, isso é um caso de rescindir o contrato, caso ocorra a partir de alterações inaceitáveis aí, ou de forma automática. Perguntas fundamentais. Um SLA, ele deve ser totalmente transparente para os clientes. Provedores que publicam um contrato de qualidade de serviço, que é o SLA, padrão, em seu portal ganham pontos com os clientes. Então, essas empresas que elas têm os contratos já na sua plataforma, onde o cliente consegue acessar e ver o que esses contratos contêm do fornecedor, já ganha pontos com o cliente, porque ele sabe tudo que a empresa está ofertando na parte da nuvem, processamento. Então, é mais fácil deles fecharem esse contrato, né, do que ficar entrando em contato com empresas que fica passando de uma pessoa para outra e demora muito tempo, né? Então, os contratos já lá fica mais fácil. Mesmo depois de lido o acordo, o cliente deve fazer algumas perguntas para detalhar o serviço oferecido e os fatores de riscos. Então, sempre é importante quando você vai assinar um contrato, né, principalmente na parte da computação em nuvens, é saber os riscos, né, que podem acontecer. Um exemplo de um risco que acontece com muitas pessoas que não têm experiência é a parte de aumentar, né, o tamanho, o espaçamento, né, e também o processamento das máquinas e no final do mês ter um custo exorbitante. Então, é muito importante sempre perguntar os fatores de riscos, o que pode acontecer, qual o serviço que está sendo oferecido. Então, isso faz parte aí das perguntas fundamentais na hora que você vai contratar processamento em nuvem, espaçamento, armazenamento em nuvem.